países na Europa como Polônia, onde eu estive recentemente, há 20 anos atrás, só de você ter a pele escura, você não podia entrar na Polônia. Estudos mais recentes no Brasil, 10 anos atrás no Brasil, a população negra, que representa 57% do país, não tinha condição de comprar uma passagem aérea. Isto é um momento histórico, o grande Robson a comer a cachupa de Cabo Verde. Nossa! Já há muitos anos tenho esta curiosidade, afinal quantos países é que são no mundo? Esse é o primeiro passo. Você começou com uma pergunta muito difícil. Primeiro homem negro a visitar todos os países do mundo. Robson Jesus, brasileiro, está em Cabo Verde, cidade da praia, e ao concretizar esse feito vai também bater um recorde, que é ser a pessoa a visitar todos os países de forma mais rápida possível. Todos estes recordes estão a ser registados no Guinness Book, no livro de recordes. Só existem até hoje 150 pessoas que tenham conseguido visitar então todos os países do mundo. Robson Jesus, os meus parabéns, porque o feito que estás a fazer é de facto de louvar, é preciso de facto muita coragem. E dou-te os meus parabéns por estás a fazer esse feito. Então, hoje vais conhecer aqui a cidade da praia, vamos comer comida típica, vamos dar aqui umas voltas na rua aqui do centro histórico, estamos no platô, que é o centro histórico então da cidade da praia, e depois vamos continuar a circular. Vai ser uma jornada então aqui na cidade da praia. Olha, vai ser um dia que promete, viu? Um dia de muita experiência, troca de conhecimento, e vai ser um prazer poder falar um pouco de toda a minha trajetória, compartilhar com vocês. Então, portanto, esta é a Praça Alexandre Albuquerque, é uma das praças mais famosas aqui do centro histórico, portanto, aqui é, digamos que é o downtown da cidade. Ali tem a Rua Pedonal, vamos por ali, vais passar um bocado na Rua Pedonal, vamos tirar umas fotografias no mercado e depois então vamos comer a cachupa, que é o prato tradicional. Exatamente, o prato tradicional de Cabo Verde. Sim, é o mercado central da praia. Portanto, estamos aqui na parte de cima do platô, e embaixo é o mercado do Sucupira. É um mercado de rua. Ali é o mercado de rua? É o mercado de rua, um dos O que é maiores. aquele negócio ali no meio ali? Aquilo ali é do Parque 5 de Julho, portanto está relacionado, muito sinceramente também não sei o que é, mas está relacionado, aquilo ali é uma espécie de um anfiteatro no centro, onde tem vários eventos. Portanto, às vezes para crianças, tocam música. Isto é um parque de diversões, digamos assim. Nossa, aqui é uma visão muito bonita daqui, você consegue ter uma noção da cidade. Consegue ser um bocado da realidade. Que a cidade está muito em construção, muito prédio novo ali, né? Você vê que a cidade está em crescimento aqui, né? É. Interessante, viu? Ali podemos já ver à tua frente aquele pico lá, é o ponto mais alto da ilha, é o pico de Antónia, aquele pico lá ao fundo. Aquela montanha lá ao fundo no horizonte. Aquela à direita, à direita. À direita. É o pico de Antónia. Então vamos descer aqui e vamos entrar já numa zona que também pertence aqui ao mercado de Sucupira, e vamos então comer a bela cachupa. Show. Vamos a isso. Vamos a isso. Eles servem refeições aqui todos os dias, a comida típica de Cabo Verde. Deixa-me ir entrando. Tu direto. Está procurando um prato que eu recomendava no vídeo, é um prato muito típico daqui. Meu amigo, cachupa é onde? Cachupa. É aquela senhora aqui, então vamos a isso. Vamos arranjar um lugar aqui onde sentar. Tem que ser um lugar onde caibam duas pessoas, pode ser aqui. Botina e cachupa? Ok, então é isso mesmo. Vamos a isso. Puxei essa cadeira, vamos a isso. Mas pede uma só, porque eu não tô com muita fome não, tá? Eu comi de manhã lá, então tá bem. Então não precisa ser muito. Um só para dividir, acho que... Isto é um momento histórico, o grande Robson a comer a cachupa de Cabo Verde. Nossa! Ótimo. Perfeito então. Muito obrigado. Esse aqui, como é o nome do prato? Cachupa. Cachupa. É um milho, feito com feijão com milho, ovo. Isso aqui é uma linguiça? É carne, é carne. Carne? É carne, sim, é carne enlatada, mas tem pedaços de carne lá misturado. Então vá, faz as honras. Já agora quero gravar a tua reação. Você filma com as duas? Nem pode ser as dois.
E agora vamos provar aqui essa comidinha que tá com a cara, rapaz. Eu já vou ter uma linguicinha aqui, ó. Tem um pedacinho do ovo, tem um pedacinho de cada. Meu ovo sumiu aqui. Achei. Nossa, peguei um colherão. Muito bom. Lembra muito o milho do Brasil com feijão. Aprovado, muito bom. Vamos ver. Robson, deixa-me fazer-te uma pergunta que eu tenho já há muitos anos tenho esta curiosidade. Afinal, quantos países é que são no mundo? Esse é o primeiro passo. Você começou com uma pergunta muito difícil, porque não existe uma resposta exata. Por quê? Para a ONU, existe 196 países. Para a FIFA, são 208 países. Para o Comitê Olímpico, são 198 países. Ou seja, cada instituição tem sua definição como país, seus critérios e regras. Mas, por exemplo, no meu caso, eu estou seguindo as regras do Guinness Book, que ele tem como base a ONU. Então, ou seja, para a ONU são 196 países formais. Na verdade, é 193 mais 3 observatórios, que são Taiwan, Palestina e Kosovo. Então, por isso que dá 196 países. Outra questão, isso para bater o recorde do Guinness também tem que cumprir umas determinadas regras. Eu vi um vídeo teu em que dizes que não podemos permanecer mais de 14 dias num determinado país. Sim. Tem que ter uma preparação muito grande a nível de planeamento de vistos, porque às vezes tens que esperar X tempo, de 2, 3 semanas à espera de um visto. Exatamente. Se não tiveres planeado já o salto para o próximo país, já ficas em dificuldade. Exato. Isso tem que ser muito bem planeado. Muito, tanto que um dos meus motivos de estar aqui hoje em Cabo Verde é a gestão da questão de vistos. Por quê? Eu posso ficar no máximo 14 dias em cada país, por causa do visto. Se eu passar de 14, automaticamente estou reprovado. Fora isso, eu preciso de várias evidências. Então, por exemplo, eu preciso de 2 testemunhas, 2 pessoas que escrevem formalmente que eu cheguei no país e que ela me viu aqui no país. Eu preciso enviar minha localização do GPS para o Guinness todos os dias. Se eu ficar 10 dias aqui, eu tenho que mandar todo dia o GPS para eles. Eu preciso de uma foto formal. Então, por exemplo, hoje a gente tirou uma foto de frente do aeroporto, porque é uma instituição formal. Prova que eu estou aqui no aeroporto com a foto que eu estou aqui no país mesmo. Ou seja, são várias evidências que comprovam que eu estou aqui. Só para as pessoas terem noção de quanto difícil é, porque é extremamente difícil conseguir isso tudo. Exato, porque muitas vezes, depende do país, as pessoas não querem assinar o documento, não querem pôr as informações dela, sabe? Às vezes, por exemplo, chegou eu estar no Afeganistão e o GPS não funcionar no Afeganistão, aí vai correria, vai improviso. E eu falei no começo dessa resposta que eu estou aqui porque gestão de visto. Porque eu estava em Senegal aplicando um visto para Níger, e eles pediram 2 semanas para mim. Aí se eu ficar 2 semanas, vai estourar meus dias. O que eu fiz? Eu deixei as coisas lá, vim aqui para Cabo Verde, e quando eu voltar para Senegal, vai zerar o tempo. Aí eu vou ter mais 14 dias para resolver a questão do visto. Então, respondendo a sua pergunta, por isso que precisa dessa gestão. Exatamente. Então, portanto, nós estamos já no início da Cidade Velha, estamos aqui na parte mais alta. Isto aqui é o Forte Real de São Filipe, que é um castelo, portanto é um forte que fazia a proteção então aos ataques que vinham do mar aqui à Cidade Velha. A Cidade Velha, o que diz a história é que o primeiro ser humano a habitar Cabo Verde, nos anos 1470 e tal, se não estou em erro, foi precisamente aqui, ou seja, Cabo Verde começou a ser habitado neste lugar que é a Cidade Velha. Aqui que nasceu tudo, nasceu todo o Cabo Verde. Aqui que nasceu todo o Cabo Verde, é o que a história diz. Mais de 500 anos? Sim, aproximadamente 500 anos, exatamente. Começou a ser habitada precisamente por aqui, aqui é que era inicialmente a capital, digamos assim. E tem muita história, e é isso que nós vamos ver agora. Vamos descer agora aqui um bocadinho e já vamos ter uma vista panorâmica sobre toda a Cidade Velha. Como podes ver aqui é possível ter então a vista panorâmica sobre toda a Cidade Velha. Aqui desta zona é um lugar bastante turístico, bastante bonito. Depois pode-se ver aqui também os canhões aqui do forte, aqui nesta fachada. Uau, que visão bonita daqui de cima, viu? Muito bonita. Bom, Robson, estamos então aqui bem dentro da Sé Catedral. É uma Sé Catedral que foi deixada assim em ruínas. Ela ficou em ruínas com ataques que vieram do mar, os piratas, portanto fizeram um ataque aqui à cidade. É história, digamos assim, é um marco histórico. Uma catedral de que ano, mais ou menos? Deve ser 1400 e tal, mas está inscrito numa pedra, podemos já aí tentar descobrir. Uau, que interessante, viu? Muita história nesse lugar.
De todos os países que já visitaste, foram com este 126, acho. 126, esse meu número 126 em 15 meses. Boa. E qual dos países é que te marcou assim mais pela positiva? Que mais positiva? Coisas positivas? Olha, eu gostei muito da Tailândia, cara. Tailândia. Tem muita coisa positiva, porque o preço lá é muito bom para você viajar, de hospedagem, a comida, a localização. Então tem muita praia bonita. Se você for pro norte do país, você vai para cachoeiras lindas, um lugar mais floresta, igual tem aqui, ó. Se você vai pro sul do país, já tem muito mais praias, ilhas paradisíacas. Então eu recomendo Tailândia. Tailândia. E qual é que foi, já agora, que marcou também de forma mais negativa, aquele que te impressionou mais, digamos que pela negativa? Olha, negativa, assim... Ou que te criou mais dificuldades, ou onde tu sentiste... Haiti foi um país difícil, o Haiti, porque é um país que está vivendo muitos problemas internos, muitos conflitos, sem gestão pública. Então, o Haiti até agora foi um dos países que eu tive maior dificuldade. Ok. E daqueles países mais difíceis de entrar, como tiveste agora recentemente na Líbia? Na Líbia para mim até agora a Líbia foi o mais difícil porque é questão de acesso, né? A questão de visto, para mim conseguir o visto. Eu vi lá nos comentários que há pessoas que dizem que a Coreia do Norte que é mais difícil ainda, mas qual é a tua opinião relativamente a isso? Então, para mim a Coreia do Norte não é a mais difícil porque você consegue comprar um tour, apesar do país nesse momento estar fechado, você consegue ir lá na China, comprar um pacote, pacote turístico. Um pacote turístico e vai. Já a Líbia não existe essa opção. Okay. A Líbia, para você entrar na Líbia, você precisa descobrir uma forma de você conseguir um visto e não de turista, você tem que aplicar um visto de negócios, de business para entrar no país. E nesses países que são fechados, como por exemplo a Líbia, o Afeganistão, também estiveste no Afeganistão? Afeganistão, Iraque, Haiti... Não tens receio, não tens medo nesses países que estão em constante guerra, não receias pela tua vida? Não, eu não tenho, porque... Não é que não é um perigo mentiroso, mas a gente é acostumado muito com o que a mídia mostra para nós. A mídia mostra, por exemplo, que o Afeganistão é um país de bomba, um país muito perigoso. Eu cheguei lá, fiquei 9 dias no Afeganistão e foi uma experiência incrível. É claro, Cabul, a capital do país, é um pouco perigoso sim, por causa do Talibã estando lá. Mas quando eu fui pro norte do país, eu tive experiências espetaculares lá. Então achas que a percepção que as pessoas têm na mídia é diferente da realidade? Com certeza, a mídia, o que hoje dá dinheiro para a mídia? Qual que é a notícia que vende? As notícias más. Certo. Então não faz sentido para mim de ir lá e vender que o Afeganistão é lindo, que tem montanhas paradisíacas, que tem um lago azul que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, nesses 126 países que eu visitei até agora. Não faz sentido vender isso para a mídia. Agora quando a gente vai lá e vê, entra no meu Instagram que vocês vão ver tudo isso lá. Bom dia. Qual é o nome dessa rua aqui? Rua Banana. Rua Banana? Rua Banana. Por que Rua Banana? Porque tem muitas bananeiras lá à frente e ficou assim batizada. Rua Banana aqui, ó. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vocês estão daqui mesmo? Não. Uma coisa que eu reparei, por exemplo, vens a Cabo Verde por um dia e meio, 2 dias no máximo, é chegar, vir, fazer o teu trabalho, no fundo é conteúdo. Isso, Augusto, hoje eu tenho uma média de 3 a 4 dias em cada país que eu passo. Porque eu quero terminar toda a minha viagem ao mundo em 2 anos. Aqui em Cabo Verde também, aqui em Cabo Verde eu vou ficar praticamente 2 dias inteiros aqui, né? Eu cheguei ontem, vou ficar até amanhã à noite. Então, no período que eu tô aqui, eu tento gravar o máximo de conteúdo possível, porque essa é a minha profissão hoje, o criador de conteúdo. Então eu tento visitar os lugares, fazer vídeo, fazer vlog, fazer entrevista, tentar buscar o máximo de informação da cultura e da vida, da realidade do povo desse país. Certo, e não é desgastante ao mesmo tempo, porque uma coisa é visitares, por exemplo, 2 ou 3 países, perderes um bocado de sono e o corpo vai aguentando, mas 2 anos nesta vida chega a um ponto que tu não chegas a um determinado lugar e dizes assim, eu preciso descansar, não aguento mais. É uma boa pergunta essa, sabe por quê? Porque quando você tem uma missão, é um pouco diferente. Certo. Sabe, eu tenho uma missão, eu quero levar ali toda a questão social e racial do povo brasileiro. Eu quero mostrar a representatividade, então eu tenho uma missão que eu preciso chegar até lá. Então quando você tem ali um ponto onde você sabe que você quer chegar, é um pouco diferente, porque isso te move. Então quando eu sei que eu estou agregando valor, que eu estou inspirando outras pessoas, eu estou mostrando da realidade que eu vim e aonde eu estou indo, eles também podem fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso, isso me inspira, isso me move. Então é claro, meu corpo ele é igual de qualquer outra pessoa, eu sinto cansaço físico, mas nada que uma boa noite de sono no outro dia já fala, bora lá, bora trabalhar, bora... Estás aí a dizer que qualquer pessoa faz isso? Não, na verdade não é qualquer pessoa que faz isso. Contudo, pronto, sim, puseste a ti próprio esse objetivo e tens adrenalina suficiente para...
Talvez Mas- não qualquer pessoa fazer todas as viagens do mundo, mas qualquer pessoa pode buscar dos seus sonhos. Certo, Então, às isso é vezes, o verdade. sonho da pessoa é trocar um carro, é comprar uma televisão, é Certo. comprar um sítio, é fazer uma viagem. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que a pessoa pode buscar conquistar o sonho dela. Porque eu estou buscando um sonho meu que é visitar todos os países do mundo. Certo. É um sonho muito difícil. Então, se eu consigo esse sonho, você consegue o seu sonho também. Com certeza. Aqui uma boa moral. Estás a ver aqui as bananeiras, é por isso. As casas praticamente todas têm a sua bananeira. Então ficou batizada da... Não, é Robson. Então estamos a chegar então aqui à Igreja Nossa Senhora do Rosário. É uma das igrejas mais antigas de Cabo Verde. Foi restaurada muito recentemente. E é uma igreja em pleno funcionamento. Você tem estacionamento aqui? Sim, tem missa ao fim de semana, em pleno funcionamento, Igreja Católica, podemos espreitar lá dentro. Isto são jazigos, portanto, Jazigos? sim, pessoas que estão aqui, tem o nome das pessoas aí. Pessoas que foram importantes na altura, exatamente. Sepulturas. 1598. Exato. Caracas, quantos anos isso aqui? Tem, Você tá falando de quase 500 anos. quase 500 anos, sim. Que interessante. Bom dia. Bom dia. Beleza? Tem a camisola do Brasil, não é? Brasil. Brasil? Ainda é brasileiro, tudo bem? Eu vi sua camiseta assim, eu pensei que era camisa do Brasil. Ah, não, mas eu sou de seleção do Brasil. Ok. Eu sou de cidade velha. Pô, massa, Mas eu legal. sou fã da seleção do Brasil. Com certeza. Prazerzaço. Valeu, obrigado por estar no Brasil. Este é tumba. São túmulos, são túmulos. Este, A gente vai só dar aqui uma vista aqui à igreja. Legal, prazerzaço conhecê-lo, hein? Vou fazer aqui uma pequena... Então agora nós vamos sentar ali naquela esplanada a beber um refresco. Vamos tentar saber aqui um pouco mais sobre Robson Jesus, o futuro recordista mundial de visitar todos os países. Ele está a seguir mesmo as regras do Guinness Book, vai entrar para o Guinness como sendo o homem mais rápido a fazer a visita em todos os países do mundo e ao mesmo tempo também o primeiro homem negro, ouçam bem, o primeiro homem negro a conseguir esse feito de visitar todos os países do mundo. Tenho uma pequena noção, não poderei dizer que sei, mas tenho uma pequena noção do quanto difícil é tentar visitar todos os países do mundo, porque basta ir a outro país, nós dormirmos fora da nossa zona de conforto já é difícil, imagina visitar países como a Líbia, Afeganistão, Iraque, Haiti. Coreia do Norte, países desse género, portanto é de facto um esforço titânico. Sei que tu tiveste um período da tua vida, tu és brasileiro, de Osasco, Sim, Osasco, São Paulo. e tiveste um período da tua vida que foste imigrante nos Estados Unidos. Sim, eu morei nos Estados Unidos durante 2 anos. Eu fui para lá, na verdade, é só um belo contexto da minha vida. Eu nasci e cresci na periferia de Osasco, na Grande São Paulo, no Brasil. Minha carreira profissional se resume em 12 anos na área hospitalar, onde eu fui gestor do maior hospital público da América Latina, que é o Hospital das Clínicas em São Paulo. E aí eu peguei e tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia, e eu acabei migrando para lá como estudante. Então eu comecei minha vida nos Estados Unidos, comecei a estudar, comecei a conhecer muitos americanos, não só americanos, como pessoas de outros países, falando outras línguas e com outras culturas. Conhecendo outras culturas, começaste a ganhar o gosto então se calhar por viajar. Exatamente, foi aí que nasceu a história de realizar o meu sonho, que é de visitar todos os países do mundo. Só que esse sonho acabou virando um grande projeto que é hoje. Um grande projeto de vida mesmo. Gostava de saber, é uma das primeiras perguntas que tenho para fazer, portanto, eventualmente, sei que as viagens são muito caras, eventualmente já tinhas alguma bagagem, algum pé de meia, como se costuma dizer, mas a pergunta que toda a gente quer saber, para visitar todos os países do mundo, é muito caro. Cada bilhete de avião, tens que pagar os bilhetes de avião, como é que tu consegues financiar essa viagem, né? essas viagens? Sim, porque isso é a parte mais difícil. Sim, é uma viagem muito cara. Segundo o Free Igor, que é um dos maiores especialistas em marketing digital e ele é um grande estrategista digital também. Ele fez toda a minha projeção orçamentária. Ele orçou uma volta ao mundo, você viajando low cost, viajando simples, só mochila nas costas, ficando em rosto, comendo comidas locais mais baratas.
eu vou gastar 500 mil reais. É aproximadamente uns 100 mil dólares. Sim, 100 mil dólares. Exatamente. Então essa é a projeção da minha viagem para visitar todos os 196 países do mundo. Não é nada fácil. Não, não é fácil, não é barato. E aí hoje eu comecei essa viagem há exatamente 15 meses atrás. Já foram 125 países. E eu comecei era com 100 mil reais, aproximadamente 20 mil dólares. Então eu tinha um dinheiro que eu juntei durante toda a minha carreira profissional, enquanto eu trabalhei, tinha todas as minhas poupanças, minhas economias, eu peguei tudo, rapei tudo, deu 20 mil dólares, eu falei, vou começar a minha viagem. Eu comecei a viajar, com 6 meses eu já tinha gastado quase 12 mil dólares. Tá quase acabando o dinheiro. E aí foi onde eu comecei a fazer dinheiro na internet. Eu comecei a estudar e descobrir fontes de renda de ganhar dinheiro online. Então hoje eu ganho dinheiro com o YouTube. Com o YouTube ainda não, tá quase no YouTube, mas ainda não. Eu ganho dinheiro dando palestra, eu ganho dinheiro dando workshop, eu dou dinheiro, dando dinheiro mentoria, dando consultoria, eu tenho um Close Friends, eu escrevo livro, eu tenho um e-book. Então hoje eu venho buscando algumas fontes de rendas online em como me permite ganhar dinheiro para poder viajar o mundo. De facto, não é fácil. Além disso, por exemplo, como é que tu planeias todos os países praticamente? É necessário, quase todos, não todos, mas quase todos, é necessário um visto. Como é que tu sabes o que é que tens que fazer exatamente? Como é que tu planeias cada país? Como é que vais para cada país? Tens que fazer um plano minucioso de como é que vais pedir o visto e como é que isso tudo funciona, como é que tu obtens essas informações? Tá, primeiro é que eu uso um passaporte do Brasil. O passaporte brasileiro, ele é um passaporte muito forte. Eu posso entrar em mais de 170 países com passaporte brasileiro. Eu aplico o visto online ou o on-arrive, que é quando você chega no aeroporto. Então, por exemplo, aqui em Cabo Verde, eu apliquei o visto online. Certo. Então, eu já fiz, com o meu passaporte brasileiro, eu consegui fazer tudo aplicação online. E esse mesmo método eu uso para mais de 170 países. E para aqueles outros países que eu não posso usar esse método, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Japão está mudando agora, China está mudando também. Os poucos países que eu preciso ainda, eu busco informação na internet e com outros viajantes e grupos de viajantes. Então eu faço parte de alguns grupos no Facebook, eu faço parte de alguns grupos no Instagram, grupos no Telegram, que são outros viajantes, que a gente chama dos viajantes raiz, que estão viajando todos os países do mundo. Então a gente troca informação entre nós também. Pessoal, para que tenham uma ideia, só existem 150 pessoas no mundo inteiro, nos 8 bilhões de pessoas que existem, só existem 150 pessoas no mundo que tenham conseguido visitar todos os países, por isso isto é de facto um feito gigantesco, é uma coisa Exato. Muito difícil. Portanto... E por isso que, desculpa não te cortando, mas desses 8 bilhões de pessoas, apenas 150 fizeram, igual o Paulo falou, dessas 150 pessoas, nenhuma é pessoa negra. Eu vou ser a primeira pessoa negra do mundo a fazer esse feito inédito. Isso está relacionado, mas o que é que achas que isso está relacionado? Está relacionado com questões económicas ou o que é que aconteceu para que não... Cara, eu fiz vários estudos, tá? Para me concluir isso, vários estudos mesmo. Então, só para você ter noção, países na Europa como Polônia, onde eu estive recentemente, há 20 anos atrás, só de você ter a pele escura, você não podia entrar na Polônia. Estudos mais recentes no Brasil, 10 anos atrás no Brasil, a população negra, que representa 57% do país, não tinha condição de comprar uma passagem aérea há 10 anos atrás. Como que a grande maioria da população não tinha condição de comprar uma passagem aérea? Como que a gente viaja sem passagem aérea e sem poder entrar em alguns países como Polônia? Aí a gente vai percebendo que o quê? Que a questão racial é um grande impeditivo de pessoas negras conseguir fazer isso. Então, quando eu concluí essa tese, concluí essa visão, foi onde eu falei, tá bom, eu vou mudar essa história, eu vou ser a primeira pessoa negra a visitar todos os países do mundo. O que estás a fazer é, de facto, um grande feito e vai ter um impacto bastante importante na comunidade, digamos assim, porque de facto, tem um grande valor. E esse é meu propósito, de mostrar que independente de cor de pele e de classe social, porque eu venho de uma família muito pobre no Brasil, a gente pode alcançar nossos sonhos. Então, essa é a minha missão hoje, porque se eu estou conseguindo, que a pessoa pode conseguir também. Com certeza. E diz-me uma coisa, já te mudou com certeza absoluta. Eu faço uma viagem só a um país diferente e muda-me a minha maneira de ser. Há quem diga que ler um livro ou fazer uma viagem é exatamente a mesma coisa, ou seja, nunca mais, depois de leres um livro, nunca mais és a mesma pessoa. Depois de visitares outro país, teres contato com outra cultura, conheces outras pessoas, também nunca mais, não regressas a mesma pessoa. Isso é que é viajar. Imagino que depois já viajaste, este é o 126, 126, imagino que hoje és de facto uma pessoa completamente diferente. Tenho visto alguns stories teus em que
questão da abundância, portanto, és uma pessoa que aceitas as adversidades da vida encaras com outra naturalidade, ou seja, queres-me falar um pouco acerca do que é que está-te a transformar como pessoa? Com certeza. Se a gente for pegar o início da viagem, eu comecei pela Tailândia, meu país número 1, e olhar hoje Cabo Verde, meu país número 126, é uma outra pessoa, é um outro homem, é um outro ser humano aqui. Eu venho aprendendo muito, primeiro, a como lidar com o medo, a como trabalhar essa questão da inteligência emocional, como pensar em abundância, como eu lidar com a diversidade. Então eu venho estudando e venho desenvolvendo muitas técnicas para que onde está me ajudando a chegar onde estou chegando. Então precisa ter muita resiliência e muita adaptabilidade. Eu recentemente passei uma situação agora para ir para o Senegal, atravessando a fronteira de Mauritânia para Senegal. Foram 17 horas de viagem, onde teve situação que eu tive que andar em um ônibus que cabia 15 e tinha 20 pessoas. Eu tive que andar de cavalo para atravessar a fronteira. Depois do cavalo eu peguei um barco, aí depois eu peguei uma moto, aí depois eu peguei um táxi e não satisfeito, o táxi bateu, teve um acidente no meio do caminho, aí lá vai eu arrumar um outro ônibus até eu conseguir chegar em Dakar depois de mais de 15 horas. Então tudo isso é o que? É a adaptabilidade. Certo, mas é marcante, portanto, todas essas situações e todas essas dificuldades é que nos marcam e que nos trazem depois de ser uma pessoa diferente, é viver a experiência, ter essa experiência, quer dizer, portanto, esses acontecimentos, digamos que não tão positivos, é que nos marcam de uma certa forma. Que marca, porque assim, ó, qual que era o meu sentimento, pegando esse exemplo agora de Senegal, qual que era o meu sentimento ali? De uma criança de 5 anos, que eu não conseguia, eu não falo crioulo, as pessoas só falavam crioulo lá, eu não sabia falar crioulo, não conseguia me comunicar com ninguém, eu não tinha dinheiro local, eu não tinha mais dinheiro de Senegal. Eu estava perdido, eu não conseguia me comunicar, aquele sentimento de criança, de perdido. Só que aí vem uma criança com resiliência e tipo, você vivenciando tudo isso, né? Você vendo, poxa, tá, perante o cenário que eu estou, o que eu tenho que fazer? Qual que é a melhor forma de eu conseguir atravessar a fronteira e chegar em Dakar? Sabe, você vai internalizando isso, vai pensando as formas adequadas, o mais correto, qual que é a parte mais segura, qual que é a parte que faz para obter o dinheiro, para obter roupa, para você se comunicar, e vai buscando as soluções, porque para tudo na vida existe uma solução, para tudo. Então numa situação dessa, teve soluções, e eu fui atrás das soluções. Eu fui tentar me comunicar procurar alguém que falasse inglês ali, eu fui buscar um outro transporte que era mais caro, mas era mais rápido, porque eu queria descansar, eu fui buscando alternativas. Sabe? Então no meio da diversidade, que aí vem a sua capacidade de resolução. É isso mesmo. Pessoal, este homem merece todo o nosso apoio. Vamos subscrever o canal dele de YouTube, que eu vou deixar aqui em baixo, que é o Nego Vai Longe. Sigam também o Instagram dele, que é o que põe stories praticamente todos os dias. É muito interessante ver os stories dele no Instagram. É também o Nego Vai Longe, vou deixar aqui também. Quero só fazer mais uma última pergunta, para isto não ficar muito maçador. O que é que tu aconselhas a uma pessoa que queira um dia fazer um desafio igual ao que tu estás a fazer, mas de um modo geral, o que é que tu aconselhas às pessoas que queiram seguir algum desejo, algum sonho que tenham na vida? Eu acho que o primeiro ponto é você acreditar no seu sonho, isso é muito importante. Seja lá qual for o seu sonho, se é visitar todos os países do mundo, se é comprar um carro, uma casa, o que você quiser. O primeiro ponto é acreditar nos seus sonhos. Segundo, planejamento, você precisa se planejar. Então, às vezes, eu gastei 8 meses para me organizar minha viagem de volta ao mundo. Só que às vezes, algumas pessoas vão gastar menos, outras vão gastar mais. Mas o importante disso é você planejar, você se organizar. O que eu preciso para ter uma viagem de volta ao mundo? Quanto custa? Qual o tipo de adaptação que eu preciso fazer? Qual o tipo de aprendizado? Quantas línguas eu preciso falar? Então, eu comecei a se organizar tudo. E terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, é conhecimento / network. Então você precisa conhecer pessoas, você precisa estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, sabe? Batendo papo com o Paulo, já desde a internet, para chegar aqui, ter uma pessoa que me guiasse, uma pessoa que me apresentasse a cidade, uma pessoa que me ajudasse aqui no país. Isso é o que? Conhecimento, é network. E isso abre muitas portas. Então se você tem um bom relacionamento com as pessoas, uma boa comunicação, uma boa rede de apoio, isso acaba transformando o seu sonho de uma forma mais possível e mais real. Isso por acaso é das coisas que hoje em dia considero mais importante, é conhecer pessoas. Eu até disse recentemente num vídeo que é assim, eu quando vou a um determinado lugar eu não conheço ninguém, mas quando começo a lançar os vídeos já conheço todo mundo. As pessoas acabam por entrar em contato connosco, mas é muito importante porque as viagens têm muitos custos e muitas dificuldades. Se nós já tivermos um pequeno apoio, em que seja alguém que nos oriente, olha, não vais por ali, vai por... Já é ótimo. Então isso, o networking é extremamente importante. Mais uma vez,
Robson, muito obrigado. Imagina, eu não se que esqueçam, agradeço. sigam ele e sigam também este canal aqui. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o respectivo like e a subscrição será altamente apreciada. Não sei se ainda não vamos ter aqui mais vídeos aqui com o Robson. Estamos aqui, estamos à disposição. Aqui. Vamos ver. Um abraço. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Já. Obrigado. Neia, faz assim. Temos aqui a Neia e o já conhecidíssimo Robson. Vamos então aqui explorar a Gruta de São Lázaro. Eu acho que podemos passar aqui já no meio das correntes. Vamos ver o que é que está aqui escrito. A Gruta de São Lázaro. Diz a lenda de que antigamente havia um ladrão conhecido como Lázaro que guardava os tesouros na famosa gruta. Quem quiser continuar a ler é só fazer a pausa aqui no vídeo. E depois tem aqui a escada. Vamos esperar aqui o Robson então. Uau! Fantástico! Sim, senhora! Agora que é o corajoso, o primeiro corajoso a descer isto. Neia, queres segurar aqui a câmara? Vais-me filmando aqui, se eu cair fica tudo gravado. Agora se calhar já podes dar, porque vais precisar das mãos livres. Consegues descer? Com segurança? Epá, estão a poupar aqui nos degraus. Aqui tem uns 10 metros de altura? Tem à vontade. 10 metros justos mais ou menos, entre 9 a 10. Tem que ter cuidado porque é assim, às vezes tem um degrau um sim ou não. Cuidado. Vão olhando bem para o pé. É seguro descer, sem dúvida que é. Então afinal era aqui que o Sr. Lázaro guardava os seus tesouros. Bom, é fresco isto, pá. Você filma eu descendo aí? Ah, filme sim senhora. Pega eu filmando descendo? Filme sim senhora. Pro YouTube mesmo, tá? Para o YouTube sim, depois compartilhamos esta parte. Então vá. Ó, vou descer aqui agora, são Uau. mais de 10 metros de altura. Eu vou descer, mostrar pra vocês qual que é a experiência lá de baixo. Vamos lá. Este é o grande Robson começando a descer. Atenção que agora falha um degrau. Põe o pé mais... Exatamente. Perfeito. Valeu a pena o caminho. Valeu mesmo. Ele vai descendo aqui, ó. Então tomar cuidado porque alguns degraus estão faltando, ó. Então tem que descer bem devagarzinho. Olha isso. O lugar é incrível. O lugar é incrível. Olha isso. Tá aquele suspense. Espetacular. Por acaso vale a pena. Isto dá aqui uma fotografia muito boa, pá. Nossa. Há muitos registros e não... Pra ser um lugar pouco de cara, tem que cuidado, tá? O irmãozinho que eu fiz. Cuidado, queres ajuda? Então deixa aqueles chinelos que eu levo. Eu sou escuteira, Ah é? já fui. Eu já fico tranquilo. Bom pessoal, e após sairmos então aqui da Gruta de São Lázaro, espero que tenham gostado da jornada do Robson aqui em Cabo Verde. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam também de deixar o respectivo like, já o tinha dito no fim da entrevista. Reforço mais uma vez, se subscreverem também será altamente apreciado. E não se esqueçam também de subscrever aqui o canal do grande Robson, porque ele merece todo o nosso apoio. Tamo junto, O galera. nego vai longe, Vamos Instagram e YouTube. Tamo junto. Vamos. E segue a Leia também, viu? Segue a Exato. Leia que ela vai começar a gravar vídeo também. Exatamente. A Neia, não é? Neia. A Neia, exatamente.